Segunda-feira, 5 de dezembro de 2016, está entrando no ar, ao vivo, pela TV Câmara para todo o Brasil, mais uma edição do Participação Popular. Eu sou Fabrício Rocha e no programa de hoje, como não poderia deixar de ser, nós fazemos uma homenagem ao time da Chapecoense, a toda a cidade de Chapecó, depois da tragédia que abalou o país inteiro, sem dúvida nenhuma, e eu acredito que nós podemos falar em nome de toda a equipe de comunicação da Câmara dos Deputados e provavelmente em nome de todos os servidores, todos os funcionários da Câmara dos Deputados, que todos ficamos muito tristes com a tragédia e gostaríamos então de fazer essa edição do Participação Popular em homenagem, em memória a todos os que perderam a vida, aos 71 mortos, se eu estou lembrando bem o número, 71 mortos nesse acidente, e a todos os seus familiares, seus amigos, né? E, claro, não só desses que estão vivenciando agora essa grande tragédia mundial no esporte e no jornalismo também, que nós perdemos vários colegas jornalistas nossos, mas também a todas as famílias que sofrem por pessoas anônimas também, que estão, às vezes, no auge de suas carreiras ou crescendo, né? Parece que estão chegando mais longe e exatamente nesses momentos têm suas vidas perdidas, enfim, e é em homenagem a todos esses que nós fazemos essa edição do Participação Popular, em que nós vamos discutir um problema sério que está ameaçando o Natal de muitas famílias brasileiras, inclusive, e o decorrer do ano, que é a crise nos estados. Os governos estaduais, vários deles em todo o país, em todas as regiões do país, estão com situações muitíssimo complicadas. Tem funcionário público que talvez fique sem alguns meses de salário durante o ano todo, e nós vamos discutir o porquê disso estar acontecendo. Em que a Câmara dos Deputados pode ajudar? E para tratar desse assunto, nós temos aqui o professor José Simões, de Gestão Pública da Faculdade IBMEC. Professor, bem-vindo à Participação Popular. Obrigado, Fabrício. Prazer estar aqui. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E nós temos também o deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade do Distrito Federal, que está aqui menos na condição de deputado, né? E mais na de fundador da ONG Contas Abertas, não é, deputado? Obrigado, Fabrício. Um prazer estar aqui também com você, com o nosso colega. E lá atrás a gente ajudou a criar o site Contas Abertas. Há quanto tempo que o senhor foi envolvido nesse projeto aí do Contas Abertas? Foi uns 8 anos atrás, mas sempre eu e o Gil Castelo Branco, que que já veio aqui também. Que é o profissional, vamos dizer, que está à frente, né, hoje. Há muito tempo a gente fazia uma parceria aqui na Câmara, trabalhando, acompanhando de perto o orçamento, a execução do orçamento, enfim, e sempre chamando atenção para essa forma de não potencializar, né, o interesse público na questão do uso do orçamento. E isso envolve toda a questão de gestão, de transparência, que tem tudo a ver com esse tema de hoje, né? Sem dúvida. Tá bom, então nós vamos ter o nosso bate-papo. Nós contamos com você, por isso que o programa se chama Participação Popular, porque você pode mandar as suas perguntas, as suas opiniões sobre esse assunto. Se você é funcionário público em um dos estados que estão afetados pelas crises, né, por essa enorme crise financeira, mande uma mensagem para a gente, dê o seu depoimento. Você pode escrever, você pode ligar de graça para o nosso telefone 0800 619 619. Você também pode escrever um e-mail, né, uma mensagem mais longa, para o endereço participaçãopopular@câmara.leg.br. Se você usa o Twitter, pode deixar uma mensagem para a gente, um tweet com o nosso nome de usuário, @participaçãopop. É tudo junto, não tem cedilha, não tem espaço, não tem tio, @participaçãopop no Twitter. E pelo WhatsApp você também pode participar, mandando uma mensagem para o nosso número 61 de Brasília, né? 99620-2573. Repetindo, 61 99620-2573. E se você mandar uma mensagem pelo WhatsApp, por favor, deixe o seu nome completo e a cidade, o estado, né, de onde você está nos acompanhando, que a gente vai ler a sua mensagem aqui no programa, nós vamos trazer para debater. Além do que você mandar para a gente, nós vamos ter também opiniões de pessoas que estão no centro de Brasília e que vão conversar com a Carol Siqueira. Carol?
Fabrício, nós aqui do Link também nos juntamos nessa homenagem, solidariedade a esse acidente triste que levou parte do time da Chapecoense, colegas jornalistas, a comissão técnica. E nós estamos aqui justamente no centro da cidade, que é uma área em que passa muita gente, porque o que a gente quer saber aqui é como essa crise fiscal da maior parte dos estados está afetando o cidadão no dia a dia. Daqui a pouco eu volto, Fabrício. Tá certo, Carol. Assim que você tiver a opinião de alguém aí para trazer para a gente aí do centro de Brasília, quem estiver em Brasília pode ir ali ao centro, a região do Conjunto Nacional, perto da rodoviária, e pode procurar a Carol para participar do nosso programa. Nós estamos ao vivo nesta segunda-feira, 5 de dezembro, né? 1h da tarde, 1 e pouco agora, deixa eu ver que horas são, 1h06, segundo o nosso relógio aqui, 1h07, agora segundo o diretor do programa me sopra ao ouvido. Antes de nós começarmos o nosso bate-papo, eu quero mandar um abração para o nosso colega da Rádio Câmara, o Edson Júnior, o repórter que não viu, mas está por dentro, que está comemorando aniversário hoje. Também mandar um abraço para o Rafael Bastos, para a Natasha, Nathalie, Luci e Rosane Regis, de Brasília, do Distrito Federal. E no nosso programa anterior, em que nós discutimos a reforma do ensino médio, o programa do dia 28 de novembro, nós tivemos algumas mensagens que chegaram, mas não puderam ser discutidas durante o programa, mas eu quero fazer o registro, mandar um abraço aqui para todo mundo que colaborou, espero que estejam com a gente de novo. O Carlos Marques Ribeiro, de Nobres, Mato Grosso, Elza André Ciles, de Juquitiba, São Paulo, Luiz Gustavo Barbosa, de Campinas, também São Paulo, Moacir Gomes de Almeida, de Belo Horizonte, Minas Gerais, o Elias Cruz, de São José dos Campos, São Paulo, o José Eduardo Ferreira dos Santos, de Águas de São Pedro, São Paulo, e o Nonato Silva, de Batalha, no Piauí. A todos um grande abraço e espero que estejam mais uma vez com a gente aqui no Participação Popular, dessa vez discutindo a falência nos estados brasileiros. Eu vou começar com o professor José Simões, professor de Gestão Pública da Faculdade IBMEC. Professor, o que o senhor acha que aconteceu para que os estados brasileiros estejam nessa situação agora? Bom, o que aconteceu a gente não pode só colocar nesse momento. Isso daí, como eu estava comentando com o deputado, já era uma morte anunciada, né? Já vem de algum tempo, isso não é uma crise que surgiu agora. Não tem uma origem assim, né? Não. Se a gente olhar para 97, quando a União negociou com os estados as dívidas dos estados, essa negociação já trazia o interesse da União de controlar os gastos, principalmente os gastos com o pessoal. Não vamos dizer que sejam só gastos com o pessoal que levou a essa crise hoje. Mas de lá para cá, se a gente observar, raríssimos estados fizeram a lição de casa. Todos eles extrapolaram. Hoje a gente tem só 5 estados que estão dentro do limite de gasto de pessoal. Mas é uma morte que eu considero, se a gente for simplificar agora, descolou o gasto do orçamento. Então, você começou a gastar mais do que você tinha de orçamento. E os estados, a partir daí, continuaram e está numa crescente em cima disso daí. Agora, deputado Augusto Carvalho, o que o professor José Simões disse é que 5 estados que ainda estão com as contas em dia, 5 dos 27 estados do país. O que o senhor acredita que esses estados fizeram que os outros não fizeram? Olha, eu acho que primeiro a crise, né? É uma crise realmente anunciada desde lá de trás. E a gastança desenfreada, aí entra governo, sai governo, né? E tivemos uma verdadeira farra do boi, como se fala, né? Se gastou para ganhar a eleição, se prometeu, se deu reajustes salariais sem saber a capacidade de honrar aqueles reajustes, né? E alguns estados, o Distrito Federal, no caso, aqui, eu sou de Brasília, apesar de não ter ainda, torcemos para que não chegue a uma situação do Rio de Janeiro. O Espírito Santo é um dos estados modelos, ao que eu saiba, né, que conseguiu segurar as contas, independentemente do governo. O Paulo Artung não foi candidato nessa eleição, né, ao que me consta. E mesmo não tendo sido candidato, quer dizer, legou para o seu sucessor as contas em ordem, né? Uhum. Isso eu acho que é o que leva a cidadania a se indignar, né? Porque muitas vezes aquele governador, mirando a sua reeleição, ele faz de tudo
para poder garantir fazer promessas, gastar de maneira irresponsável, sem combinar com o eleitor, porque no caso aqui de Brasília, o governador de então foi derrotado. Né? E aí, como é que fica o sucessor? Como é que honra agora os compromissos? Agora, Né? imaginando que nesse caso o governador se reeleja, ele mesmo fica com uma tremenda batata quente na mão, né? Não tem dúvida, porque você vê o caso do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro era o Sérgio Cabral, e tendo como vice o Pezão, que agora se sucede. Ele se reelegeu, que estava num curto espaço que o Sérgio Cabral se afastou. Mas e aí? Quer dizer, num tempo de gastança, de farra, né, sem qualquer compromisso, pensando que a crise, no tempo de vacas gordas, ao invés de fazer, né, o colchão de liquidez para proteger a sociedade, né, de tempos difíceis que vieram a acontecer, e agora, como é que fica? Né? Então, eu acho que esse tipo de postura, né, essa forma de governar, pensando na eleição e não em gerações, né, que está motivando essa indignação da sociedade, né, que pede, né, eu creio que quando pede o fim da corrupção, fortalecimento da Lava Jato, pede também, né, que os governantes, tanto de governo federal, de estados e municípios, né, que tenham responsabilidade com o dinheiro público que é arrancado do bolso do cidadão, né, do cidadão, do empresário, né, de quem sustenta, né, a nossa nação, né? Uhum. Tá certo, deputado Augusto Carvalho. Já chegaram algumas mensagens para a gente no WhatsApp, ainda não sobre o tema. O Josué não disse o sobrenome, ele mora na cidade de Pombal, na Paraíba. Abração aí para você, Josué, para todo mundo de Pombal. Mandou uma mensagem: ótimo canal para debates. Precisamos que mais brasileiros se engajem nas discussões importantes das coisas nacionais. E o Clinton Ribeiro, do Ceará, de Sobral, no Ceará, pergunta: eu queria saber qual é o dia e horário em que o programa é transmitido ao vivo. Bom, muita gente pode acompanhar a Participação Popular pelas reprises na TV Câmara ou pela internet, né, em qualquer horário. O programa vai ao ar ao vivo tanto na TV Câmara quanto na internet, toda segunda-feira, 13h, até o dia 19 nesse ano, né? O dia 19 será a última edição de 2016, e a gente vai voltar em janeiro, se eu não me engano, a partir do dia 15, do dia 16 de janeiro, do dia 16 de janeiro, todos os dias, está aqui o Iruan Simões falando no meu ouvido, dia 16 de janeiro em diante, todos os dias, 13h, durante o mês de janeiro, até o reinício das atividades parlamentares, que se dá pela Constituição em 1º de fevereiro, né? Bom, nós vamos ao centro de Brasília com a Carol Siqueira. Parece que já tem alguém aí para conversar com a gente, né, Carol? É isso mesmo, Fabrício. Quem está comigo aqui no centro de Brasília é o Gesualdo. Ele é professor da Secretaria de Educação aqui do Distrito Federal há 17 anos e desde 2015 tem sofrido atrasos nos salários. Gesualdo, vocês receberam algum tipo de aviso que o salário ia atrasar ou veio de surpresa? Oi, Carol, boa tarde a todos. Não, esses avisos eles não vêm de surpresa e é fato do dia, ele gera fato no dia, não tem aviso antecedente. E como isso afetou o seu cotidiano? O cotidiano do professor, do servidor, ele muda totalmente, ele sofre isso psicologicamente no primeiro momento que se dá essa negativa desse pagamento e vai seguindo uma consequência que é dos atos dos pagamentos de contas e dividendos e que tem a fazer ao longo do mês. Sofre toda a família, sofre toda a sociedade e vai respaldar na sala de aula, que é onde o aluno não deveria nem saber da situação. E você estava me dizendo que vocês têm a percepção de que esse dinheiro existe, mas não está sendo repassado, é isso? Sim, nós temos certeza que esse dinheiro existe, as contribuições estão sendo feitas legalmente, a sociedade está fazendo o papel, simplesmente esse dinheiro está sendo guardado em algum cofre que nós acreditamos e que o GDF botou asa nesse cofre para voar, chamado porquinho de asa que voou. E o que você acha que precisa ser feito para reverter essa situação? Só pensar numa estratégia política, econômica dentro desse sistema todo em virtude da crise, mesmo em virtude da crise, mas que seja negociado, que não possa deixar de pagar em dia esse pagamento. Tá certo, Gesualdo. Obrigada pela sua participação. É com você, Fabrício. Obrigado, Carol Siqueira, direto do centro de Brasília, com o professor Gesualdo, trazendo uma pergunta interessante, um aspecto interessante que eu vou repassar de novo para o deputado Augusto Carvalho, do Solidariedade Distrito Federal. Deputado,
O caso do professor Jesualdo que ele falou aí, né, que sofre a família, sofre a sociedade. Isso está se repetindo no país inteiro. A gente está vendo situações dramáticas, especialmente no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul. É a situação assim, tudo bem que se compreende a situação difícil dos estados, mas está se falando lá na ponta de famílias, de funcionários que estão trabalhando e que vão ter que continuar trabalhando, mesmo com a ameaça de não receberem salários por isso. Como é que se lida com uma situação dessa? Como é que, na visão do senhor, o Congresso Nacional pode ajudar nessa questão? Porque muito se pensa normalmente só na questão do governo lá local, mas e das pessoas, dos servidores que estão trabalhando lá? Na verdade, o drama do Jesualdo é o drama comum, né, no país inteiro, estados que estão em colapso, como você citou, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, o Distrito Federal. O governador, ao que eu saiba, até agora, ele está tentando segurar, conseguiu segurar até agora, sem gravidade maior, já é muito grave atrasar, 13º, a agonia, vai ter conta, vai ter condições de pagar. Foi anunciado na imprensa aí recentemente que só teria chance de pagar 85%. Enfim, então o que acho interessante, Fabrício, é que a Câmara dos Deputados aprovou, ainda na semana passada, uma proposta muito importante, que foi uma nova repactuação, né, com o governo federal, né, que já tinha sido aprovado no Senado, que é o problema dos recursos, dos precatórios, né, que poderão ser repassados aos estados. O banco, no caso aqui do Distrito Federal, o governo estava tentando a autorização da Câmara Legislativa para poder lançar mão dos recursos do IPREV, o Fundo de Previdência do Servidor Público, né? A Câmara está em vias de aprovar, aprovou. Enfim, então é uma medida que é um socorro, né, professor Simões? É uma emergência para esse momento, mas até quando nós vamos continuar, né, com o servidor público com essa espada de Damocles sobre a sua cabeça, não é? Porque quando ele vive de salário, o banco não espera para ele pagar suas contas que estão vencendo naquele dia. Pois não é? As taxas de escola, enfim, as suas obrigações da família, elas não têm tempo para esperar soluções que possam vir negociadas com o governo federal, negociadas com instituições, como no caso o BRB, venda de ações do BRB para poder lançar mão desses recursos do Fundo de Previdência dos servidores. Enfim, então nós chegamos a um limite, eu acho, né, o país inteiro, em que essa governança, essa reestruturação de processos, de procedimentos, né, eu acho que em eleições que se avizinham, e que eu acho que as cobranças da sociedade têm de ser cada vez mais duras, né, para evitar que, por exemplo, eu estava conversando com o professor, no caso do Distrito Federal, o governador, na época, tinha a escolha de fazer um estádio para a Copa do Mundo, aquela farra de Copa do Mundo, aquela euforia, não é? Podia fazer um estádio para 40 mil pessoas ou para 70 mil pessoas. Fez um para 70 mil pessoas. O elefante branco, o de Brasília está aqui, dos outros estados certamente estão lá o monumento à incompetência e à gastança, né? E esse dinheiro que foi, ao invés de financiado no BNDES, o governo pagou com recursos próprios aquela loucura, aquele delírio ufanista que o país estava vivendo. Então, essas consequências, elas não são de curto prazo, elas vão marcar a gestão do sucessor, né? E, sei lá, até o outro governo, os outros governos que virão em razão dessas medidas equivocadas que são praticadas. Professor José Simões, o deputado Augusto Carvalho tocou num ponto interessante aí de que as contas não esperam, né? Que eu saiba, supermercado também não dá desconto para servidor público. Pelo menos eu nunca encontrei um, infelizmente, que fizesse isso. E, pelo contrário, até, o servidor público, normalmente, ele tem uma imagem, de certa forma, até vilanizada, muitas vezes. A gente vê alguns discursos que atribuem ao servidor público a culpa pelo problema da crise, tanto federal quanto estadual. Na visão do senhor, o que realmente acontece? O que poderia ser feito? Bom, com relação ao servidor público, eu até me sinto bem a cavalheiro, porque eu sou servidor público também, né? Aposentado já, mas depois de 36 anos de serviço,
Mas o que eu vejo, como você falou, bem o deputado falou, as contas não esperam. A própria SEB, que é uma prestadora de serviço vinculada ao Estado, a CAESB, elas não vão protelar, né, postergar o pagamento das contas, até porque elas estão cobrando para fazer caixa. Então, só para quem é de fora, viu? A SEB e a CAESB são as concessionárias de energia elétrica e de água do Distrito daqui Federal. do Distrito Federal. Então, o que eu havia dito lá, que hoje nós temos, quando eu citei 5 estados, que na parte de pessoal, eles estão equilibrados, estão dentro do que está previsto a Lei de Responsabilidade Fiscal. O que a gente tem que lembrar aqui que em 2000 foi criada uma lei que era exatamente para quê? Para nortear, alguns dizem de engessar, mas é que era para realmente nortear a conduta dos governos no sentido de conter as despesas de pessoal, etc., que pudessem manter isso daí dentro dos eixos, ou seja, criar aquele equilíbrio das contas, o equilíbrio fiscal, que hoje é o que nós não temos. Então, o governo do Distrito Federal, como o próprio deputado comentou, avançou em algumas tratativas em termos de aumento de salários, algumas promessas que hoje estão sendo cobradas e que não tem condições, em termos de caixa, de resolver isso daí. Então, o governo anterior passou esse problema para o governo atual. Então, as contas estão aí, as pessoas não têm como pagar e o governo também não tem como pagar o salário. O que pode ser feito? O que o senhor acha que seria o remédio Primeira temporário coisa para que eu falei, eu sempre acredito muito em planejamento. Primeira coisa, os governos têm que começar a planejar e começar a pensar a partir do orçamento. A própria PEC que está hoje aí, ela está tentando resgatar alguns conceitos que estavam na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, nós temos hoje uma PEC, uma emenda constitucional, né, uma proposta para tentar fazer o que a lei já estava dizendo lá em 2000. Então, os governos vão ter que começar a replanejar essa questão do gasto público. O governo do Distrito Federal vai ter que repensar os gastos públicos. Então, é sentar e começar a planejar. Chegar e falar que a culpa, como você falou, do servidor público, que é muitas vezes ofendido, é muito simples, é reducionista demais. Acho que o problema começa, hoje se demonstra que o problema começa no quê? Nessa perda que nós tivemos de planejamento, da visão de planejamento. Nosso planejamento hoje ficou míope, né? Ficou estreito, ficou de curtíssimo prazo. E com isso o orçamento foi se deteriorando, o que é uma peça fundamental em termos democráticos, de você fazer até justiça social, deixou de ser. O orçamento perdeu a força que ele tem, como instrumento até de democracia, né? Ficou um lençol curto, né? As pessoas estão mandando mensagem para a gente aqui. Pelo WhatsApp, o Agnaldo Oliveira, do Rio de Janeiro, disse: precisamos de uma auditoria da dívida pública na esfera federal e estadual. Então, opinião do Agnaldo Oliveira. O nosso WhatsApp, repetindo para quem quiser mandar mensagem, o número é 61, né, o DDD de Brasília, 996202573. E também pelo WhatsApp, a gente recebeu uma outra mensagem que eu vou chamar o deputado Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro, que está com a gente aqui no Participação Popular. Está ouvindo bem a gente aí, deputado? Estou ouvindo bem, estou acompanhando bem aqui. Seja bem-vindo à Participação Popular. E olha só, deputado, a gente já tem uma pergunta que chegou do Elias Cruz, de São José dos Campos, São Paulo, que está de novo acompanhando a gente aqui no Participação Popular. Legal, Elias, valeu pela audiência. Ele faz a pergunta assim, deputado: algum deputado que está sendo entrevistado poderia avaliar a situação do Rio de Janeiro, que teve eventos e investimentos monstruosos e quebrou o Estado? Queria passar aí para o senhor, que é do Rio de Janeiro, que é do partido do governador. Poderia dar uma explicação para Elias, deputado? Sim. Primeiramente, não foi um evento ou outro que quebrou o Estado. O Estado, como eu observei bem a fala anterior aí, é um conjunto de coisas que não aconteceu nesse momento. Ele aconteceu ao longo de anos, talvez atitudes que poderiam ser evitadas, talvez momentos que tinham que ter cortes, não houve, e uma sequência de coisas. Por exemplo, a queda do petróleo, caiu receita, o imposto que caiu, o desvio de verba que aconteceu. Tem uma série de coisas, os aumentos exagerados, às vezes, sem fazer uma previsão de impacto do orçamento. Tem uma tendência de coisas. E hoje em dia o Brasil, como um todo, tem uma recessão,
tem uma redução de impostos que é bem provável que os governos não estão contando com isso. Geralmente se faz planejamento sempre colocando um delta a mais de crescimento de ano para outro. Quando acontece uma redução, houve um estouro de caixa, o caixa do Estado do Rio está abalado. Quando tomou a decisão de se construir, trazer a Olimpíada, trazer uma série de coisas como foi a Copa do Mundo, isso tudo, naquele momento da decisão, as contas estavam em dia, estavam boas, estavam regulares, estavam crescentes, e o momento foi mudando. E o que tinha que ser feito lá quando começou a mudar, a falha que houve? É você tomar atitudes rápidas para poder reagir. E isso não aconteceu, foi protelando a situação, achando que poderia melhorar, e combinou com o quê? Com o grande buraco financeiro, e agora a gente está vivendo a penúria de viver o mês. Será que paga esse mês? Será que paga o 13º? Será que paga janeiro? Quer dizer, isso não é uma ação correta. O governo do Estado está aqui em Brasília fazendo contato para a gente poder costurar algumas coisas para melhorar o Estado do Rio. Lá no Estado do Rio está tendo votações para tentar melhorar essas coisas, embora polêmicas, que tem coisas que nem eu mesmo concordo, mas está sendo conduzido. Enfim, está tentando, agora quase que de improviso, ter uma solução para curto prazo. E, deputado, a gente tem que planejar melhor isso. Isso foi o que o professor José Simões estava falando aqui, que há uma falta de planejamento crônica. Eu acho que em todas as esferas da gestão brasileira, né, professor? A bem da verdade, acontece, a gente vê isso aí de forma muito patente. Agora, em curto prazo, nessa situação urgente, emergencial que existe, deputado Jacó, qual é a tendência do governo do Estado do Rio de Janeiro? O que deve ser feito? É elevar imposto? É cortar salário? É cortar incentivo fiscal para as indústrias, por exemplo? Hoje saiu uma reportagem no Globo, que é um jornal do Estado do Rio de Janeiro, apontando que o total de incentivos fiscais do país deixou de arrecadar, causou uma queda de arrecadação, né, uma renúncia fiscal de 60 bilhões de reais. E esse seria um caminho também, é cortar a Previdência. O que o senhor acha que deve ser feito? Qual é a tendência atual? A tendência é o seguinte, está se votando ainda na Assembleia alguns ajustes. Aqui em Brasília, a bancada do Rio está trabalhando junto à Secretaria de Saúde para ver o problema dos hospitais federais no Rio, que fecharam os prontos-socorros e ficou a conta toda para o Rio de Janeiro e para o município do Rio. Na parte da saúde, essa é uma tendência. Na parte do petróleo, há uma divisão errada dos royalties de petróleo prejudicando o Estado do Rio, que também vamos tentar reverter isso. E na parte interna, o governo tem que cortar todo o subsídio que está exagerado, tem que cortar essa ajuda às empresas, sem que saber esse impacto de retorno, porque quando você dá isenção fiscal, você espera que vai gerar emprego e que o impacto não seria tão forte. Por exemplo, a minha cidade de Três Rios, ela recebeu esse programa de incentivo fiscal e cresceu, porque atraiu empresas de outros estados que nós não temos esse ICMS, não temos esses impostos, e aconteceu o quê? Trouxemos de outros locais e agregamos a nossa receita. O que não pode é dar incentivo setorial de Estado para dentro do Estado, que aí sim você reduz a receita e não gera emprego novo. Aí você cria um problema na economia a longo prazo. Então nós temos hoje, o Estado do Rio tem que rever esse programa de isenção, se está dando resultado pontualmente, setor por setor, ele tem que cortar gastos, não tem jeito, reduzir uma série de coisas, e tem que buscar maneiras de você tentar melhorar a sua arrecadação, a sua negação fiscal, que também é um dado que as pessoas não fazem conta, mas é muito grande em todos os estados. Porque nós precisamos de uma reforma tributária mais justa para que as pessoas paguem melhor, se sintam representadas com o seu imposto que está sendo utilizado no seu estado. Então, gastar com eficiência é uma medida que tem que acontecer, arrecadar com eficiência, detectar a sonegação e aplicar sanções aos sonegadores. Isso é um trabalho duro, árduo, que tem que ser feito constantemente. Deputado Celso Jacó, do PMDB do Rio de Janeiro, antes de me despedir do senhor, eu vou passar a palavra aqui para o professor José Simões. Queria fazer algum comentário, alguma análise das... Não, eu estava até comentando com o deputado aqui a questão do Rio de Janeiro, dos royalties, né? Ele é um dos
problemas hoje que o pessoal coloca, né, como a queda do preço, né, lá em junho de 2014 estava em torno de 115 o preço do barril e agora está em torno de R$40. Isso afetou. Mas o Rio de Janeiro também cometeu alguns erros nessa questão. Eu acho que o planejamento também prevê que você lá na frente faça alguma análise de cenário para saber o que está acontecendo. Olhar para fora e saber como os Estados Unidos estavam no movimento de um modelo alternativo de combustível, a entrada de outros países exportando, a própria postura da Arábia Saudita para manter o market share dele em termos de preço, queria afetar o preço do petróleo. Então a gente já sabia, a gente hoje fala da Venezuela, mas o Rio de Janeiro pegou os royalties do petróleo e parte disso daí está pagando a Previdência. Com essa queda, hoje o Rio de Janeiro, só em termos de Previdência, 12 bilhões por conta de que caiu a arrecadação do royalties do petróleo. Então ele tem hoje um rombo na Previdência de 12 bi. Então ele tinha 18 para pagar, tem 5 e está em torno de 12 a 13 bi só com a Previdência. O Rio de Janeiro chega a 19 bi o rombo dele. Se hoje você olhar para a questão fiscal, total, né? Além da rombo Previdência. total, dívida pública. Não Certo. estamos falando de endividamento, que é uma questão que eu considero delicada, porque como o deputado falou, quando você usa o precatório o que é? É um dinheiro que está lá parado, que você vai pegar aquele dinheiro, mas aquele dinheiro tem que ser remunerado, né, com juros, tem que ser corrigido, e em um determinado momento você vai pagar aquele, seja daqui a 5, 10 anos, você vai pagar. Então essa conta vai ficar para alguém, isso tem que ter entrado na tua contabilidade, no teu orçamento. E quando você pega esse dinheiro, hoje muito Estado também usa isso como sendo receita primária, e não como sendo pegar através de uma operação de crédito, que Sim. poderia Seria dizer outra conta, né? aí seria outra coisa. Então eles usam como receita primária e vão dizer, e aí na questão da transparência vão dizer que aquilo como se entrasse como arrecadação, uma linguagem mais popular. E não é. Então isso transforma, mascara a forma com que os governos apresentam. Quando o rapaz lá de São José citou que a gente teria que fazer uma auditoria, tem que ser mais claro, porque essas maquiagens que a gente está ouvindo o tempo todo acabam trazendo prejuízo lá na frente, né? Ele é de momento, você mascara aquela conta, mas ela vai te cobrar, daqui a 1 ano, daqui a 5 anos, vai te cobrar um valor por aquilo ali. Tá bom. Antes de pedir para o deputado Celso Jacó mais alguma opinião, a Carol Siqueira está chamando a gente lá no centro de Brasília. É isso, Carol? É isso mesmo, Fabrício. Quem está comigo agora é a Cleide, que também é professora. Ela é professora do ensino fundamental e não teve cortes nos salários ou atraso nos salários. Mas isso não significa que a crise não pegou ela, não é não, Cleide? O que aconteceu? Você quebrou o dedo e não tinha atendimento no hospital? É o seguinte, eu estava andando de moto no último dia de aula do ano passado, né? Dia 23 de dezembro. E quebrei meu dedo, né? Caí de moto, quebrei meu dedo, fiquei inconsciente, né? E aí me levaram para o hospital na emergência. E lá eu fiquei 1 hora mais ou menos sem médico nenhum, não tinha médico, não tinha ortopedista, não tinha nada. Aí eu tive que ir para o hospital particular. E quanto você teve que arcar? A princípio foi R$1.000. R$1.000 só dessa emergência? Isso, só na emergência. E depois? Depois teve mais gastos, né? Eu tive que voltar ao médico várias vezes, né? Para ver, primeiro para tirar, né? Porque passou mais de 30 dias, então tem que pagar uma outra consulta, né? É só até 15 dias que você tem direito ao retorno. E aí foi mais de 30 dias, aí eu fui lá, tiraram o gesso, tive que pagar uma consulta. Depois, Então teve um prejuízo grande, né? bastante. Obrigada pela sua participação, Cleide. Olha, tá duro para todo mundo aqui, Fabrício. Tá complicado mesmo, Carol. Tá realmente todo mundo reclamando, né? Algumas mensagens chegando pra gente. O deputado Celso Jacó ainda está com a gente, né? No telefone. Tô aqui. Tem um comentáriozinho final aí, deputado? Alguma coisa que o senhor poderia falar? O professor abordou alguns assuntos importantes aí sobre o estado do Rio, que quase que concordo quase em 90%, 100%. Sobre a questão de planejamento, a gente está ajudando enquanto bancada, todos nós da bancada do Estado do Rio, entrou nesse assunto para tentar ajudar o Estado do Rio de alguma forma. Estamos tendo reuniões
com vários segmentos do governo federal para tentar negociar alguma coisa positiva para o Rio. É preciso que o governador nos prometeu de entregar um relatório bem minucioso sobre isenção fiscal, sobre o que foi feito, para a gente poder ajudar de alguma forma, até mesmo opinar. E nós estamos aí trabalhando bastante. O Estado está numa crise grave, e não é só o Estado do Rio. Infelizmente, tem muitos estados nessa mesma situação e cerca de 3 mil prefeituras que não vai fechar as contas. Então, é preocupante. A nossa economia ela caiu muito, ela está com indícios fortes de recessão. Quer dizer, o governo vai estar tentando reverter isso. Isso é um efeito cascata. À medida que o governo federal tem os seus problemas, ele vem refletindo no Estado e vem no município. Então, e reverter isso tudo a curto prazo não é fácil. Prever essas quedas também não é fácil, embora é nosso dever tentar fazer isso, mas não é tão fácil assim na prática. E, enfim, tentando buscar agora uma saída momentânea para resolver o problema de final de ano, 13º, mês de dezembro, e planejar para o ano que vem, com os pés no chão, o que vai poder ser feito no Rio de Janeiro, especialmente que é o caso que nós estamos falando aqui. Boa sorte, deputado Celso Jacó, obrigado, do um PMDB do Rio todos de Janeiro. aí. Obrigado por ter estado com a gente aqui no Participação Popular, deputado. Um grande abraço para o senhor. Bom, essa questão que nós temos aí da falência nos estados também é tema de reclamações, outras várias que chegam do cidadão por um dos canais que a Câmara tem de participação popular, além do nosso programa, é claro, que é a ouvidoria da Câmara. Também pode ser contactada, né? Você também pode ligar para a Câmara dos Deputados no 0800 619 619. E várias questões chegando, por exemplo, até dos projetos recentes, né, que tem estado passado aqui pela Câmara dos Deputados. Nós tivemos a questão agora das medidas contra a corrupção, que também são tema de ligações que chegam para lá, e houve ligações sobre essa questão da falência dos estados, e que nós vamos ver um videozinho que o pessoal lá fez. O Paulo José Cunha ajudou a gente junto com a equipe lá da ouvidoria para trazer essas questões para o nosso programa, para a gente dar uma resposta. Vamos ver o que eles fizeram. Alô, Fabrício. A ouvidoria parlamentar, esse espaço aqui onde nós estamos, recebe centenas de reclamações, de denúncias, de sugestões, até de elogios de cidadãos de várias partes do país. Estou aqui com a Temis. A Temis é a chefe de gabinete aqui da ouvidoria. O tema do programa de hoje, Temis, é a falência dos estados, a falta de dinheiro dos estados e municípios. Tem chegado reclamações, denúncias, alguma coisa sobre isso? Tem chegado sim, Paulo. Eu separei, inclusive, aqui num papelzinho. O cidadão escreveu: mais uma vez o sul do estado de Roraima vai sofrer as consequências da má gestão pública e a farra dos maus gestores com o dinheiro do contribuinte. A BR-210 possivelmente ficará sem ser asfaltada por falta de dinheiro. E tem uma outra aqui de um cidadão que veio de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. O cidadão está indignado com relação ao desgoverno em que a minha cidade, Cabo Frio, se encontra. Não temos saúde, educação, nem mesmo podemos sepultar nossos mortos, porque os coveiros estão sem salários, como os demais funcionários da prefeitura. Que situação, né? Complicado. Agora, eu notei que você não citou os nomes das pessoas. Tem alguma norma que proíba que esses nomes sejam divulgados? Sim, Paulo. Os dados do cidadão que escreve são mantidos em sigilo. Nós encaminhamos os dados e preservamos esses dados pessoais. Agora, quem quiser fazer como esses cidadãos, deve para enviar uma mensagem para cá, uma demanda, o que faz? Sim, ele vem aqui no portal principal da Câmara dos Deputados, clica nesse link Participe em Fale com a Ouvidoria. Aqui ele vai abrir um formulário eletrônico, registrar a sua manifestação e enviar para a Câmara dos Deputados. Pode fazer isso por telefone também? Pode fazer pelo telefone 0800 619 619, que é o telefone da Central de Comunicação Interativa. Ele liga de qualquer telefone fixo. Obrigado, Temis. Obrigada a você. Fabrício, como você viu, a ouvidoria faz parte dessa grande participação popular. Um abraço. Verdade, Paulo José. Um abração aí para a Temis. Realmente, os canais de participação popular estão abertos. É para isso que a Câmara dos Deputados, a instituição Câmara dos Deputados serve. É um papel diferente daquele que é definido na Constituição para o trabalho dos parlamentares, dos deputados. Não é à toa que tem
funcionário na Câmara dos Deputados cuidando disso daí, porque a gente tem que dar a transparência, realmente, o contato do cidadão com o trabalho parlamentar. E isso envolve, às vezes, umas questões meio espinhosas, como uma que chegou aqui do João Alves Souza Filho, de Salvador. Não, exatamente, ele mesmo que está acompanhando o programa, ele entrou em contato com a gente pelo 0800 619 619. Eu vou passar essa para o deputado Augusto Carvalho, que é daquelas, faz bem parte, é o que a gente ouve na rua, deputado. Por que os parlamentares não reduzem seus gastos mensais? E por que os políticos, em geral, a classe política, a gente ouve muito essa reclamação sobre vários assuntos, especialmente quando se entra numa questão financeira como essa, de o Estado estar sem dinheiro. O cidadão sempre questiona isso. Por que os parlamentares, os prefeitos, não reduzem seus gastos? É verdade que não reduzem ou não? O que isso afetaria o conjunto como um todo? O senhor pode responder? Fabrício, na verdade, a questão da redução dos gastos ou da melhoria da qualidade do gasto público, né? Esse é o grande desafio, né? Não basta falar, a Câmara vai fazer economia reduzindo cafezinho, reduzindo... Então, nós temos que pensar no país inteiro, né, em políticas que levem a uma maximização, uma potencialização da forma como os recursos públicos são gastos. Então, o inchaço do Estado. Veja que até o governo passado eram 39 ministérios. Certamente a presidente anterior não tinha lembrança de quem eram os seus 39 ministros. Quantos meses levaria para poder despachar com os 39? Alguns certamente devem ter ficado meses aguardando uma decisão que tivesse alguma emergência. Então, esse descompromisso com a coisa, inchaço da máquina pública, cargos comissionados, né? Os milhares, 18 mil cargos comissionados. São aqueles sem concurso, né? Ou sem concurso, aquele de indicação, né? De quem eventualmente ocupa o governo. E aí, esse modelo acabou sendo replicado nos estados. Se o governo federal tinha 39, o governo do Distrito Federal tinha 35 secretarias. Tinha até mais cargos comissionados aqui no Distrito Federal do que no governo federal, enfim, né? Então, vamos dizer, esse pouco zelo, né, com os recursos públicos, essa dispersão de dinheiro público, né, com gastos que não fossem emergenciais, a falta de planejamento que foi tocado primeiro aqui pelo professor Simões, quer dizer, nós temos aqui, no caso, quantos hospitais aí no nosso país não tem uma situação que eu verifiquei aqui no Distrito Federal. Um diretor de um hospital me contou que foi comprado no ano passado, governo anterior, há 2, 3 anos atrás, foi comprado um robô para cirurgia à distância. Esses equipamentos, 7 equipamentos que estariam encaixotados até hoje, porque não tem a estrutura para fazer uma instalação de um equipamento tão sofisticado como esse no hospital, que para preservar então você tem o robô, mas não tem a tomada. 7 milhões de reais é cada equipamento. Enfim, e aí contrasta, esse equipamento está na caixa, contrasta com a realidade do paciente. Aqui no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, qualquer que seja o local, o ouvinte que fez a manifestação para a ouvidoria, né? Uhum. Falta saúde naquilo que seja o cuidado emergencial. Enfim, então, quando muitas vezes se procura atribuir apenas ao parlamento a responsabilidade. É possível cortar? É possível reduzir? Se fosse um esforço geral, né, você pode imaginar que haja juízes que recebam 150 mil reais. Como é? Mas não tem um teto constitucional? Então, esses mecanismos de controle que são importantes, que sejam aprimorados, e essa transparência que tem de ser radicalizada, né, a sociedade precisa acompanhar de perto como é gasto o dinheiro público e cobrar do parlamento em cada estado, em cada prefeitura, e também a pressão sobre o Congresso Nacional. E eu acho que nós temos ainda, pegando o gancho da conversa do deputado que me antecedeu, a reforma tributária. Precisamos dessa reforma tributária que repactue, né, o nosso pacto federativo e refaça a relação entre o governo federal, que centraliza muito
não é? É a divisão do bolo, né, deputado? A divisão do bolo. E os O que é estados e municípios que arrecadado- estão à míngua. Né? É preciso haver uma reconstrução do Pacto É Federativo. uma reclamação muito antiga, eu vejo muito isso das Exatamente. prefeituras, os prefeitos reclamam há muito tempo disso e até hoje realmente não houve uma solução. Chegou uma mensagem pra gente pelo WhatsApp também, Rony. Deixa eu ver o que ele disse. Não, teve um comentário do Lourenço de Recife, que está aqui na mesma mensagem que chegou pra gente. Eu acho que isso não tem a ver com previdência, isso é culpa de má gestão mesmo. O Lourenço é de Recife. E também pelo WhatsApp, Rony diz assim: o meu nome é Rony, sou servidor público estadual do Espírito Santo. O meu estado tem sido dado como um exemplo de gestão. Apesar de ficar orgulhoso, desde 2014, quando tivemos nossa última reposição salarial, os vencimentos de todos os servidores estaduais estão completamente congelados. Eu gostaria que os convidados comentassem essa questão. E nós temos aqui, eu acho que quem é mais apropriado para falar sobre isso é o deputado Lelo Coimbra, que é do PMDB do Espírito Santo, que está com a gente no telefone, né, deputado? Sem dúvida, estou aqui ouvindo as manifestações aí, respondendo às perguntas. Eu acho que nós vivemos um momento em que o Estado brasileiro, União, Estados e municípios vão ter que se reinventarem no processo de gestão. Eu participo do momento de governo no Espírito Santo, eu fui vice-governador no primeiro mandato do Paulo Arthur, de 2003 a 2007. Daí em diante me tornei deputado federal. Mas o processo de ajuste fiscal aqui com ele, nos 2 primeiros mandatos e agora, tem sido muito bem feitos do ponto de vista de não deixar que o Espírito Santo enfrente as crises que a maioria dos estados brasileiros está enfrentando. Eu compreendo a manifestação de quem do Espírito Santo se colocou aí como servidor público, Sim, mas sim. eu sou servidor público federal, sou fiscal do Ministério do Trabalho, licenciado. Acho que o tema do servidor público federal vai ter que ser trabalhado pelos governos, tanto federal, estadual e municipais, como lidar com essa questão da política salarial dos servidores, que não dá para você dar aquilo que se espera. As correções e os ajustes são, o congelamento a rigor não é congelamento, é a correção inflacionária, mas não tem, você tem que ter a opção na conjuntura que está colocado, se você recebe salário em dia e corretamente, ou se você dá aumento. A experiência do Rio é um exemplo, a experiência de outros estados estão colocados aí. O Estado brasileiro precisa sair do campo do período eleitoral e cuidar do mandato de cada um para entrar no campo do Estado e da gestão. Nós temos que ter uma forma de lidar com a gestão brasileira em relação aos custos públicos. O tema previdenciário, alguém falou anteriormente aí, Sim. O tema previdenciário vai precisar ser enfrentado. Nós temos aí desde Olha. Oi, deputado Lelo, está ouvindo a gente? Nós tivemos um problema aqui na comunicação com o deputado Lelo Coimbra. Eu vou pedir para a produção do programa tentar restabelecer o contato com o deputado para a gente entrar em algumas questões interessantes. Mas, enquanto isso, eu vou falar com o professor José Simões, professor de Gestão Pública da Faculdade IBMEC, aqui em Brasília. Professor, vamos entrar na questão da capacidade técnica, porque a gente está falando de planejamento, de visão da macroeconomia, do corte na própria carne, disso tudo. Isso exige capacitação. O senhor que é professor nessa área, o senhor já atendeu muitos políticos, já deu aula para muitos políticos que procuraram estudar gestão pública ou funcionário de primeiro escalão, segundo escalão? Políticos, não. Pessoal de segundo, terceiro escalão, sim. O pessoal de primeiro já está num grau de doutorado, a maioria vai para fora do país, já tem um Mas isso é quase sempre os concursados, né? Sim, sim, com certeza. Porque nos cargos de nomeação existe a mesma capacitação? Não. Você não vê quase nenhum. Eu posso falar das turmas que eu tive, tinha um aluno que era cargo comissionado, e aí com a mudança de governo, até era um bom aluno, teve que abandonar o curso. Então foi a única baixa que eu tive no curso que eu coordeno. Então, mas pelo menos ele tinha o interesse, né? Sim, sem dúvida nenhuma, não há dúvida. O que você está falando, eu coloco como uma excepcionalidade. Até o desempenho dele era muito bom, mas
é raro você encontrar isso daí. A questão da capacidade para exercer a função, isso é um problema que a gente tem, porque quando você fala de servidor público, você fala da questão do recrutamento, que já é criticado pelo concurso público, mas tem esse pessoal que entra pela janela ou entra pela uma entrada lateral e que, de certa forma, ultimamente até contaminou em grande medida o serviço público, né? Isso gera um efeito muito nocivo dentro do próprio ambiente de trabalho, né? Isso até o próprio político, né, que não entrou pela janela, foi eleito, mas que pela estrutura brasileira, o deputado Augusto Carvalho há de concordar com o que eu vou dizer, pela estrutura histórica brasileira, o político ou nomeado politicamente acaba tendo um papel muito grande de gestão das instituições públicas, né? Ele acaba tendo uma atribuição muitas vezes, frequentemente, maior do que aquela que é dada a quem é servidor concursado, muitas vezes, e sem ter essa capacitação, né, deputado? Isso não parece um problema, alguma coisa a ser resolvida também, deputado? Eu creio que essa apropriação do Estado, né, pelos partidos políticos e pelos governos de composição que vêm se sucedendo, tanto a nível do país quanto a nível dos estados e municípios, enfim, as chamadas os governos de coalizão, né, onde os partidos que vitoriosos foram naquela eleição, né, se articulam, se organizam para poder ter o seu espaço naquela gestão. E muitas vezes, isso é realidade, muitas vezes aquele indicado para uma determinada missão, ele não está qualificado, né, e certamente não vai apresentar os resultados que são esperados pela sociedade. Isso em todas as esferas, né? Em todas as esferas, sem dúvida nenhuma. Nós tivemos quantos casos aí de ministros que caíram, estão caindo, vão cair, né, em razão de ou problemas, né, da sua própria atuação à frente da pasta. Tivemos agora, recentemente, um episódio envolvendo um ministro que estava fazendo advocacia administrativa. Enfim, então são... Mas até sem entrar nessa esfera política, realmente de escândalo, qualquer coisa assim, tem a questão da gestão, né? Porque são atividades de gestão, de planejamento, e não há uma capacitação ou uma exigência de capacitação para isso, né, deputado? E não tem essa exigência e não tem a meritocracia como uma forma também de valorizar o servidor público, né? Você fica estagnado, muitas vezes um profissional de excelente qualidade, ele fica estagnado porque não é levado em consideração, né, na composição dos escalões de decisão uma determinada secretaria, um determinado ministério, não são levados em consideração, né, essa qualificação, essa excelência daquele servidor que possa estar retornando à sociedade, né, um produto ou um serviço de melhor qualidade. Então nós temos de avançar muito nessa capacitação. O professor aí é um dos craques aí nas escolas aqui que procuram efetivamente melhorar a governança do nosso país. Eu acho que precisa muito avançar nisso aí. Olha só, nós temos aqui também uma opinião que chegou do João Carlos Morales, de Santos, São Paulo, onde morou durante muito tempo o diretor do nosso programa, o Irwan Simões. Ele diz: a falência nos estados brasileiros se deve à ciranda possessiva do poder e pelo poder. O projeto para acabar existe desde 2013 e não foi levado ao conhecimento da nação brasileira por omissão das autoridades congressistas do Poder Executivo durante a gestão de Dilma Rousseff pela imprensa nacional. O deputado Augusto Carvalho até tocou um pouco nessa questão, né, da reeleição, né, disso tudo aí que estava acontecendo, né? Bom, nós estamos chegando realmente ao fim do programa, só me resta agradecer aos nossos participantes, professor José Simões, professor de Gestão Pública da Faculdade IBMEC aqui em Brasília. Algum comentário final, alguma consideração final, professor? Eu só, como o próprio deputado falou, ele participou da questão da elaboração do transparência. Eu acho que é importante cada vez mais a sociedade se envolver, tentar entender, é um tema um pouco complexo, para saber de tudo que afeta, porque vai afetar finalmente a sociedade, seja através da falta do pagamento do funcionário público, seja lá na prestação do serviço, porque não vai ter dinheiro para os hospitais, para a educação, para a segurança. Então,
Isso vai afetar a sociedade de uma forma ou de outra, atravessa transversalmente toda a sociedade. E a importância de ter conhecimento mais aquilatado desse assunto. Tá bom, espero que a gente possa discutir mais vezes essa questão. Deputado Augusto Carvalho, de Solidariedade, Distrito Federal, muito obrigado por ter estado com a gente aqui, deputado. Obrigado, parabéns aí pelo programa, pela mobilização da atenção, né, dos nossos telespectadores aí no país inteiro. E acho que é isso, quanto mais participar estiver o nosso cidadão da vida política, da vida social do nosso país, melhores dias poderão vir, né, porque os governantes, se não tiver a pressão da sociedade, eles vão continuar praticando os seus desmandos. Então é preciso ter essa participação popular, conforme o seu programa está concitando, né, para que tenhamos a melhoria da qualidade da gestão dos nossos gestores, dos nossos governantes. Obrigado mais uma vez, deputado Augusto Carvalho. Obrigado a você que nos acompanhou nessa edição do Participação Popular. Eu espero que você esteja com a gente na próxima segunda-feira, 13h, ao vivo também. Bom, para encerrar, a gente teve uma semana realmente muito difícil com a tragédia que houve com a Chapecoense. Nós estamos fazendo uma homenagem nesse programa, mas também temos que fazer uma homenagem por uma outra perda, uma outra tristeza que aconteceu no fim de semana, que foi a morte do poeta Ferreira Goulart, e nós temos uma homenagem para ele nessa edição do Participação Popular também. Um grande abraço a você, a gente se fala, a gente se vê. Tchau! O que se foi, se foi. Se algo ainda perdura, é só a amarga marca na paisagem escura. Se o que foi regressa, traz um erro fatal. Falta-lhe simplesmente ser real. Portanto, o que se foi se volta é feito morte. Então, por que me faz o coração bater tão forte? Que a sorte me livre do mercado e que me deixe continuar fazendo sem o saber, fora de esquema, meu poema inesperado. E que eu possa cada vez mais desaprender de pensar o pensado e assim poder reinventar o certo pelo errado. Ferreira Goulart.